Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar hoje aqui, falando para todos os membros, filiados, militantes, detentores de cargos na esfera municipal, na esfera estadual, na esfera federal do PRB. Quero cumprimentar nosso querido presidente Marcos Pereira, que me deu a honra de vir para esse partido. Numa breve conversa no aeroporto aqui de Brasília, ele me encontra, já éramos amigos de velhas datas, lá da Rede Record Televisão, ele como vice-presidente da Record por muitos e muitos anos, um grande executivo, fazia um trabalho maravilhoso, e quando eu me encontro com ele no aeroporto de Brasília, ele me relata que estava presidindo o PRB. E na maior simplicidade do mundo, né, como é próprio dele, me convidou para vir para o partido. E eu não pensei duas vezes e disse a ele que viria com todo prazer, pois acreditava no trabalho dele, acreditava no crescimento do PRB. E como a gente falou ainda agora no vídeo, foi exatamente isso que nós fizemos. Me encontrei com o senador Crivella. Deputado Celso, só um intervalo enquanto a gente recebe aqui o nosso presidente da Câmara e o presidente da Câmara do Chile, que nos honra com a sua presença aqui nesta casa. Com satisfação que recebemos aqui o presidente da Câmara do Chile, senhor Marco Antônio Nunes Lozano. Seja bem-vindo, Vossa Excelência, e toda a sua delegação. É importante registrar nesse momento a integração do Brasil e o Chile, hoje representada pelo presidente da Câmara do Chile. Bom dia a todos. Desculpa interromper o discurso do nosso querido líder Celso Russomano, cumprimentar o nosso presidente Marcos Pereira, em nome do presidente Marcos Pereira, do nosso senador Marcelo Crivella. Eu cumprimento a todos os membros e militantes do nosso querido PRB, que tanto contribui para o Parlamento brasileiro e para a vida do nosso país. Tenho muito orgulho e muita alegria de poder compartilhar com o PRB aqui na Câmara dos Deputados. Recebo os meus calorosos cumprimentos de todos vocês. As minhas palavras já foram colocadas aqui pelo nosso querido Kleber Verde. Eu não pude participar da abertura dessa sessão, porque nós estávamos recebendo aqui, quem fez questão de trazer ao nosso plenário, o presidente da Câmara dos Deputados do Chile, o senhor Marco Antônio Lozano, que eu peço uma salva de palmas de todos vocês. Então, o PRB é tão reconhecido que o Chile veio aqui prestigiar o PRB. Então, eu queria deixar mais uma vez meu abraço. Nosso Celso Russomano estava com a palavra, vai continuar com ela. Nosso ministro dos Esportes, Jorge Wilton, nosso companheiro aqui presente, muito alegre a todos nós, está aqui na sua casa, ministro. Seja sempre bem-vindo, obviamente, na sua casa. Vários amigos e companheiros que a gente encontra pelo caminho, né? Nosso bispo Átila, enfim, vários aí que a gente já encontrou pelo caminho. Sejam todos muito bem-vindos. Essa casa sempre gosta dessa participação bonita, valorosa, que vocês estão dando e mostrando por que o PRB completou 10 anos, está com esse tamanho e que certamente vai crescer muito mais pelo trabalho de militância que vocês todos fazem. Então, receba Marcos, em meu nome, em nome de toda a Câmara dos Deputados do Brasil e
em nome da Câmara do Chile, também aqui representada, os nossos cumprimentos e desejo que essa sessão seja uma sessão que nós possamos contribuir para o crescimento do PRB, para glorificar os méritos que o PRB já obteve até agora e que possa isso ser de exemplo para todos os partidos do nosso país. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado. Obrigado. E o seu discurso, tá? Presidente, muito obrigado pela presença. Seja bem-vindo à casa, que é o país. Dando continuidade ao seu discurso, já pedindo desculpa pela interrupção do vosso discurso, fez assim o presidente, passa a palavra ao nosso líder, deputado Celso Russomano. Senhor presidente, como dizia anteriormente, referia-me ao nosso senador Crivella, que muito me honrou estar ao seu lado na vinda para o PRB. E na época, o nosso presidente Marcos Pereira disse: Celso, sei que você tem vontade de disputar a prefeitura de São Paulo, assim como o nosso senador Crivella tem vontade de governar o estado do Rio de Janeiro. Você venha para o PRB, que nós vamos fazer uma campanha para a prefeitura de São Paulo e vamos colocar o PRB no cenário nacional. E foi isso exatamente o que aconteceu. Por muito pouco, o PRB não administrou a prefeitura de São Paulo, mas logo em seguida nós tínhamos as eleições de 2014. E faço desta minha fala aqui a seguinte justificativa. No momento em que decidíamos a construção do PRB, capitaneada pelo nosso presidente Marcos Pereira, e é importante que se diga isso, porque um capitão no navio, ele que determina por onde esse navio deve seguir, com segurança, com altivez. Senão, nós podemos ter o que nós vimos e que todos acompanharam, a história do Titanic, um grande navio sem um bom capitão. O PRB é o contrário disso, é um navio com um bom capitão, porque no momento em que nós decidíamos o crescimento do PRB, eu tinha a oportunidade, por exemplo, de vir ao Senado fazer companhia para o meu querido senador Crivella, meu querido amigo, ministro, senador e um dia governador do Rio de Janeiro, com certeza absoluta. Nesse momento, eu podia ter vindo ao Senado e ainda brincando com o Marcos Pereira, disse a ele: olha, eu vou para o Senado, você, meu primeiro suplente, se a gente ganhar a eleição, eu vou depois à Prefeitura de São Paulo, você assume o Senado. E a gente conjecturava, brincando, a respeito das coisas que a gente podia fazer. Mas dentre delas, eu dizia a ele: Marcos Pereira, venha candidato a deputado federal. E ele dizia: Celso, não, eu quero fazer o crescimento do PRB. Eu preciso me dedicar ao PRB e não posso, neste momento, ser candidato a deputado federal. Eu estaria eleito, com certeza absoluta, estaria integrando a nossa bancada. Assim como eu abri mão de ser candidato ao governo de São Paulo, de ser candidato ao Senado, para fazer o crescimento da bancada, ora, estou no 5º mandato de deputado federal, acredito que já cumpri a minha missão aqui na Câmara dos Deputados, mas faltava mais um pouquinho. E isso é que estava sendo capitaneado pelo querido presidente Marcos Pereira, com quem eu divido uma amizade de muitos anos, amizade de verdade, amizade de irmão. E aí decidimos fazer o crescimento da bancada, porque sabíamos e apanhamos, assim como o senador Crivella apanhou no Rio de Janeiro, numa eleição majoritária por falta de tempo de televisão.
É aquele momento em que você está no final de uma campanha, liderando as pesquisas, e lhe falta tempo de televisão para desmentir os ataques que a gente sofre. E só tinha uma forma de fazer isso, fazendo com que o PRB crescesse. E era essa a nossa missão, trabalhar para que o PRB fosse grande. Marcos Pereira saiu pelo Brasil, buscando os melhores nomes, montando as chapas de tal forma que pudéssemos fazer esse crescimento. Quero fazer aqui menção à primeira-dama do PRB, a Margarete, por ter abrido mão do seu marido muitas e muitas vezes, ou ter seguido viajando ao seu lado para que a construção do PRB se fizesse. Importante dizer que, e eu repito sempre ao presidente Marcos Pereira, que ele tem uma vantagem. Como eles resolveram não ter filhos, eles podem se dedicar ao PRB. E fizeram do PRB o seu verdadeiro filho, o seu legítimo filho. Esse é o presidente Marcos Pereira. O resultado dessa pequena história de parte da vida do PRB, meu querido ministro Jorge Hilton, é a força que o PRB tem hoje, né, comandando o Ministério dos Esportes, fazendo o trabalho que você vem desenvolvendo lá, para que esse seja, sem dúvida nenhuma, um grande ministério e honre o Brasil nas Olimpíadas de 2016. Não menor o trabalho que o nosso ministro Crivella fez no Ministério da Pesca, que transformou o Ministério da Pesca no que é hoje. Um ministério tão importante que todo mundo quer estar no Ministério da Pesca. Lembrando que quando esse ministério foi criado, ninguém acreditava no que ele seria. Para que se tenha uma ideia, só pensando, a gente não tem dimensão do que significa isso, só pensando nos criadores de peixes, nos aquários, em todas as residências do Brasil, a gente pode ter noção do que significa o Ministério da Pesca, porque está dentro do Ministério da Pesca a criação, inclusive, dos peixes ornamentais. Isso tudo capitaneado também pelo meu querido ministro Crivella. Queria homenagear a bancada do PRB, os deputados federais, todos os deputados federais, em nome do César Halum, que é o nosso primeiro vice-líder, homenagear as deputadas, as nossas duas deputadas, a Rosângela e a Tcheron, homenagear o bloco, os 8 partidos que integram hoje o bloco na Câmara dos Deputados. Sem esses partidos, nós não teríamos a força política que nós temos, com 38 deputados federais. Este é o crescimento do PRB, que agora em 2016 vai fazer muito mais. Vamos eleger prefeitos e vereadores. Quero dizer que aqueles que militam no PRB, a quem eu me dirijo nesse momento, são as pessoas mais importantes desse partido, porque sem os nossos militantes, sem os nossos filiados, nós não chegaríamos aonde chegamos. Nós, detentores dos mandatos nesse momento, não só dos mandatos no Legislativo, no Executivo, mas de mandato do presidente, nos sentimos honrados, com certeza absoluta, de estar num partido decente, num partido com espírito democrático, num partido que quer ver um Brasil melhor. Muito obrigado a todos, deputado Kleber Verde, César Halum, pela iniciativa de fazer a comemoração no dia do aniversário do PRB. Muito obrigado a todos vocês, obrigado à minha bancada, obrigado a todos que contribuem para que o PRB seja cada vez mais forte. Um abraço a todos.